de casa, amigo! Fluminense foi melhor! Vou contar tudo neste vídeo, fica ligado aí! Não saia daí que aí vai ter todas as informações sobre a partida, análise de lance a lance e você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu na partida nesta noite aqui no estádio da Ilha do Retiro. Vocês sabem que o Fluminense foi com o time reserva, praticamente reserva, começou só com o Martinelli, que é um jogador que vem atuando normalmente com a equipe. Ele não vai jogar lá contra o Cerro Porteño, então ele foi utilizado na partida de hoje. O restante do time, até o goleiro, começou com o Muriel, o time todo reserva. Fica ligado aí que eu vou contar todos os detalhes pra vocês desse jogo de hoje. A vinheta vai rodar e eu vou chegar com todas as informações. Primeiro, cara, antes que eu me esqueça, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa seu like, que é muito importante pro nosso trabalho, é muito importante pro nosso crescimento. Participa aí também, diz o que você achou do jogo. Conta pra gente, vai, detalhe por detalhe. Eu vou contar pra vocês agora a minha análise da partida de hoje aqui na Ilha do Retiro. Isso aí, galera! Fluminense começou bem a partida aqui na Ilha do Retiro. Começou jogando com confiança, com disposição, pressionando a marcação, a zaga do Sport. Aos 2 minutos, o Luiz Henrique sofreu uma falta. Quando ele começou a ciscar para um lado e para o outro, o Everaldo fez a falta nele pela direita. Foi um lance próximo ao escanteio. O Nenê cobrou, o goleiro Maílson deu um soco na bola. O Fluminense chegou com perigo novamente aos 4 minutos. Esse lance que eu contei foi aos 2. Aos 4, o Fluminense chegou com perigo. O Sport saiu jogando errado, onde o Luiz Henrique começou muito bem a partida, pegou a bola, botou no peito, saiu jogando, dominou, tocou pro Casares. O Casares, cara, meteu uma bola no meio da zaga do Sport e encontrou o Nenê. O Nenê poderia ter caprichado mais naquele chute. Ele não, ele quis botar força na bola, botou força, a bola explodiu no Maílson, o goleiro fez uma grande defesa e aí o Fluminense não conseguiu abrir o placar aos 4 minutos, que já seria uma vantagem boa para durante o jogo, né? Você conseguir manter aquela calma, ter mais tranquilidade para ter o controle de jogo nas mãos. Aos 6 minutos, cara, teve uma linda jogada do Flu pela esquerda com o Casares, onde ele recebeu a bola, abriu na esquerda pro Nenê, que cruzou pro Luiz Henrique. O Nenê, no cruzamento dele, foi preciso. Ele cruzou muito bem, o Luiz Henrique de cabeça quase abriu o placar. Ou seja, dos 2 minutos até os 10, o Fluminense estava pressionando. Aos 9 minutos, uma bola em profundidade pela lateral direita, o André, o lateral, cruzou e o André finalizou no cantinho do Muriel. Foi a única chegada até os 10 minutos do Sport. O Muriel só olhou, não teve tanto perigo a cabeçada do André. O Muriel teve uma partida teoricamente segura, não teve nenhum lance assim de perigo, né? Ele só sofreu o gol de pênalti do André, mas ele pulou no lado certo da bola. Infelizmente, ele pulou um pouco atrasado e não conseguiu fazer a defesa. Mas pênalti, como a gente sabe, é loteria, né? Nem sempre o goleiro vai conseguir defender ou o jogador sempre vai fazer o gol, independente das circunstâncias. Tem pênalti que é muito bem cobrado. O do André hoje não foi. O Muriel deu azar, também pulou atrasado. Infelizmente, o Sport abriu o placar com o gol do André. Vou contar pra vocês já sobre esse gol. Aos 10 minutos, cara, o André abriu o placar, mas ele estava impedido. Porque ele estava dentro da área, ele conseguiu fazer o gol, só que ele estava um pouco à frente. O árbitro anulou. Teve um probleminha no VAR, cara, durante o jogo. Aí os especialistas lá falaram e tudo mais, os comentaristas comentaram na televisão que teve um problema no VAR. E o VAR eu acho que estava descalibrado, teve até um jogo do Vasco que aconteceu isso e tudo mais, o VAR não estava funcionando. E aí o Fluminense acabou sendo feliz também num gol do Lucas, que eu vou contar detalhes para vocês já aqui no canal. Fica ligado aí. Então, aos 13 minutos o Sport conseguiu, foi a hora que o Sport conseguiu. Ele meteu o gol aos 10 minutos e aí aos 13 o Sport começou a reagir. Ele conseguiu dar uma equilibrada no jogo e aí manteve aquela troca de passes igualmente com o Fluminense.
mas o Fluminense também estava muito bem na partida. Aos 23, o André chegou pela direita e o Muriel fez uma boa defesa. O Sport chegou com perigo em uma troca de passes numa tabela com o Thiago Neves. Ou seja, nesse lance, o Thiago Neves tabelou, o André tabelou com o Thiago Neves, que enfiou a bola pro André. E o André chutou e o Muriel fez uma boa defesa. Então, aos 25, caras, o Casares tentou fazer o gol que o Pelé não fez. Em uma roubada de bola lá no meio de campo, o Ganso roubou a bola no meio de campo, tocou pro Casares. O Casares viu que o Maílson estava fora do gol e tentou tocar por cobertura. Aquele chute bem forte lá de trás do meio de campo, né? Ali do círculo central, ele tentou chutar por cobertura, a bola foi muito fraca e não conseguiu encobrir. Maílson ainda tirou uma onda, matou no peito, saiu jogando pra fazer aquela graça, né? Aos 27, o Sport trocou passes e de muito longe Thiago Neves arriscou. Chutou por cima do gol, mandou muito mal o Thiago Neves. Ele que não jogou absolutamente nada, hein? Aos 29, Luiz Henrique, cara, pra mim foi o craque do jogo aí no primeiro tempo. Jogou muito, muito habilidoso, entortou, deixou a zaga doida com os dribles que ele tava dando. Tava bem na partida no primeiro tempo. O Luiz Henrique botou uma bola na frente e o Marcão Silva atropelou ele. O atacante do Flu. E o Marcão Silva atropelou o atacante do Flu. O Marcão Silva, nesse lance, recebeu o cartão amarelo, ficou amarelado o jogador do Sport. O Everaldo, ex-jogador do Fluminense, aos 30 minutos, ele passou pelo Calegari e cruzou a bola na área. O Trellis de cabeça, com perigo em direção ao gol de Muriel, a bola saiu pela esquerda do goleiro e aí não correu nenhum perigo para o Muriel. Aos 39 minutos, foi o pênalti. O Ricardinho cruzou pela direita dentro da grande área e a bola acabou batendo na mão do David Braz. Infelizmente, o David Braz foi na bola, no cruzamento, ele tentou pular. No que ele pulou, a bola bateu, resvalou no braço dele e acabou que o árbitro estava muito bem posicionado e acabou marcando o pênalti. Ou seja, aos 41 minutos, o Sport abriu o placar com o gol de André, como eu já tinha comentado anteriormente. O André bateu mal o pênalti, Muriel pulou um pouco atrasado, porém, tendo pulado no mesmo canto que o atleta do Sport cobrou, mas, infelizmente, aos 41 minutos do primeiro tempo, o André abriu o placar para o Sport e foi assim, primeiro tempo, o árbitro deu 2 minutos de acréscimo, mas nada aconteceu. Aí começou o segundo tempo, o Roger Machado fez algumas mudanças. Ele colocou o Luca no lugar do Nenê, saiu o Nenê, e aí, aos 9 minutos, o time do Fluminense começou a trocar passes, como se estivesse ganhando o jogo, ou seja, estava perdendo por 1-0, o time estava lento, pesado, começou com Wellington, Nenê, que tinha acabado de sair, aí tinha Casares, Ganso, o time estava muito pesado. Danilo Barcelos, no segundo tempo, fez uma boa atuação, foi muito bem ele. Ele conseguiu fazer o que a torcida espera, né? Acertar cruzamentos. E aí foi fundamental também na partida, na marcação. Ele que se desgastou muito, teve câimbras, eu vou contar tudo aqui pra vocês. Aos 17, o Flu trocou bem passes, né? Mas não conseguia ter aquele toque final na finalização, sentindo muita falta de um centroavante, como o Fred, o Abel Hernandes e o próprio Bobadilla. Então, os jogadores que estavam à disposição estavam no banco de reserva. E aí, precisava ter aquela mexida, onde o Roger Machado, obviamente, foi esperto, analisou a partida e depois começou a fazer as trocas. Aos 19, como eu disse, o Danilo Barcelos cruza bem e o goleiro Maílson dá um toque na bola. Só que ele deu aquela resvalada e ela veio na cabeça do Luca. O Luca cabeceou e o Maílson conseguiu se recuperar e fez a defesa sem perigo. Foi uma chegada boa do Fluminense. E aí, aos 21 minutos, o Flu já estava pressionando com uma sequência, o gol do Fluminense. O Flu veio trocando passes pelo meio. Aí veio abrir a bola na ponta esquerda para o Danilo Barcelos e ele cruzou rasteiro. O Luca estava um passo na frente. Um passo. Aquela passada final, na hora do toque, eu, na minha opinião, achei que ele estava um pouco à frente. Ainda bem que o VAR não estava calibrado, não estava funcionando. Teve uns probleminhas do VAR nesse momento e o juiz validou o gol. Isso foi muito importante porque o Fluminense empatou o jogo e cresceu na partida. Aos 22, o Roger mexeu novamente, tirou o Casares, que já estava cansado, o time estava lento, e colocou o Matheus Martins. Aí o Sport aproveitou na mesma mexida, tirou o Thiago Neves e colocou o Thiago Lopes.
Aí depois também, na mesma mexida, tirou o Everaldo e botou o Paulinho e Mocelin. Porque o Sport viu que o Fluminense começou a dominar a partida, com as entradas de alguns jogadores, e aí, obviamente, o técnico Mozart, né, Humberto Mozart, se eu não me engano, tentou organizar a equipe. E aí, ele tentou trocar as peças, jogadores que já estavam cansados e não estavam rendendo, como foi o caso do Everaldo e do próprio Thiago Neves. Os jogadores estavam apagados na partida e sequer criaram algum lance de perigo para o goleiro Muriel. Aí, aos 25, o Fluminense quase virou o jogo. O Matheus Martins, o primeiro toque nele na bola, ele cortou o zagueiro na marcação no bico da grande área, cortou, bateu colocado de direita, rasteiro. Maílson fez uma grande defesa. Aí, aos 27, ele de novo. Matheus Martins tentou passar pela marcação por dentro da zaga. Sabe aquele drible de maluco que tu tenta passar no meio da zaga? A bola resvalou, bateu em um, bateu em outro, foi para escanteio. Ah, amigo. Aos 28, o escanteio foi cobrado. Que precisão na cobrança. Danilo Barcelos novamente. Ele cruzou a bola perfeita para Luca de cabeça fazer o segundo gol do Flusão. Explodir essa galera aí, maluco. 2-1 Flusão, marcando presença na área e fazendo papel de centroavante. Luca, que começou no banco de reservas, Fluminense começou com o Paulo Henrique Ganso como falso 9, e aí Luca virou a partida em 2 cruzamentos de Danilo Barcelos. Luca fez 2 gols. Os 2 gols que deram a vitória ao Fluminense. Uma vitória importante fora de casa, mais 3 pontos na tabela. E naquele momento ali, o Fluminense já estava em 7º colocado na posição do Campeonato Brasileiro. Embora amanhã tenha alguns jogos do Campeonato Brasileiro, o Fluminense talvez desça 1 ou 2 posições, ou talvez permaneça em 7º colocado. Aí depois que tomou a virada, o técnico do Sport começou a mexer. Aos 31, ele botou o Zé Wellison, tirou o Zé Wellison e botou o Gustavo. Aí tirou o Ricardinho e botou o Maxwell. Tirou o Trellis e botou o Mikael. Ambos, os 3, não estavam bem, se movimentaram e tudo mais, mas não criaram nada. E aí o Fluminense aproveitou, tirou o Luiz Henrique para dar uma descansada, né? Porque terça-feira tem jogo da Libertadores, e colocou o João Neto. Um garoto habilidoso, deu trabalho também à zaga adversária. O time do Fluminense ficou muito mais leve. E aí, 33 minutos, aí o Wellington fez uma falta, acabou recebendo o cartão amarelo. O Muriel tentou fazer cera num lance após a falta, que a bola saiu para tiro de meta. Ele demorou a recolocar a bola em campo e aí o árbitro advertiu o goleiro do Fluminense com cartão amarelo. Aos 40 saiu o Wellington, jogou até bastante tempo, né? E entrou o Iago Felipe, ou seja, mais gás no meio de campo. Iago corre demais. Foi poupado, jogou 5 minutinhos ali só para dizer que não viajou à toa, né? E aí depois saiu o Ganso e entrou o Gustavo Apis, ou Apis. Ele entrou, o Gustavo Apis, e entrou muito bem também, deu mais velocidade ali na criação junto com os outros meninos de Xerém que entraram, João Neto, Matheus Martins. E o elenco do Fluminense teve uma movimentação um pouco melhor e acabou criando lances que dificultaram, né, a equipe e ajudaram na vitória nesse jogo. Aos 43, o Sport chegou com perigo pela direita, num cruzamento pela direita, o lateral direito do Sport cruzou, o André cabeceou e o Muriel só olhou e rezou, amigo. A bola saiu, não teve tanto perigo, mas foi uma boa cabeçada do André. Aos 44, o Muriel saiu jogando mal, né? Na verdade, não saiu jogando tão mal. Ele jogou assim na lateral e o David Braz estava aberto. Só que aí o ataque do Sport pressionou o David Braz, ele chutou pra frente. E aí o cara do jogador do Sport pegou a bola, porque o David Braz viu que ia ficar na fogueira, deu-lhe um bico, matou no peito, maluco. Ele foi levando e chutou. Sorte que ele chutou de peito de pé e chutou errado, a bola saiu quase na lateral. Aí o árbitro vai e deu 6 minutos. Concordo, foram várias mexidas, várias substituições, então acredito que o tempo que ele deu foi um tempo bem interessante. Aos 47, teve um levantamento de bola na área. Foi uma pressão, aquela pressão final, né? O Sport estava tentando empatar o jogo, não conseguiu. E aí, aos 50, falta pro Sport. Júnior Tavares cobrou na área e a zaga afastou. No que a zaga afastou, amigo, o árbitro, quando a bola chegou no meio de campo, apitou. Fim de jogo, Fluminense 2, Sport 1. O gol do Fluminense, os gols do Fluminense foram marcados, os 2, pelo Luca, e o do Sport de pênalti pelo André.
Fluminense, sétimo colocado no Brasileiro, enfrenta o Cerro Porteño na terça-feira, 7 da noite, em Assunção, no Paraguai. E aí, a gente deve contar, então, com o Luca como centroavante. Como eu disse no pré-jogo, se ele fosse bem, ele poderia ganhar vaga. Se o João Neto fosse bem, poderia ganhar vaga. Acredito que pela partida que o Luca fez hoje, eu acredito que ele comece como titular, caso a delegação médica do Fluminense, a corporação médica, os fisioterapeutas, massagistas e tudo mais, recuperem o Abel Hernandes. Caso recupere o Abel Hernandes, pode ser que o Luca comece como titular e aí o Abel Hernandes entre na segunda etapa. Ou com o Abel Hernandes na primeira etapa e o Luca no segundo tempo. Acredito que mesmo se recuperando, o Abel Hernandes não deve jogar os 90 minutos. Então, para mim, o craque do jogo no primeiro tempo foi o Luiz Henrique, uma boa partida. No segundo tempo, o Danilo Barcelos, eu acho que foi o craque do jogo. Ele se dedicou demais, sentiu câimbras, jogou o finalzinho do jogo, os últimos 5 minutos mancando, marcou bem, conseguiu fazer bons cruzamentos para então o Luca completar os 2 lances também. Foi muito bem o Luca e aí o Fluminense conseguiu essa vitória importantíssima fora de casa. Então é isso, conto com vocês sempre aí comentando, deixando seu recado, se você gostou, se você não gostou. Ainda estou me adaptando, aos poucos vou melhorando, de vez em quando a língua trava, é meio complicado, mas eu agradeço o carinho de você que está assistindo esse vídeo até o final. Conto com você sempre, tricolor. E aqui a gente tenta fazer sempre o melhor para vocês nessa análise objetiva, contando detalhes de como foi a partida. Obrigado pelo seu carinho e até a próxima!